quero ajudar as pessoas a se libertarem dessa prisão, que são as crenças e as emoções negativas. Eu me sinto amado, eu me sinto amante de poder fazer essas coisas. Me sinto orgulhoso de poder ajudar as pessoas. Eu me sinto realizado. Ver a outra pessoa tão feliz e tão liberta em tão pouco tempo, eu me sinto feliz e realizada mesmo. Você enxergar aquelas transformações na tua frente, as coisas acontecendo ali na hora da sessão e limpando as emoções, você sentindo a pessoa melhor, a pessoa relatando para você, isso é muito gratificante, isso é maravilhoso, assim, é o que eu amo fazer. Hoje é o dia que eu vou dar todos os detalhes sobre o EFT Pro, o programa de formação para quem quer utilizar a EFT em um nível profissional do Instituto EFT Brasil. Eu vou falar sobre o conteúdo, como vai ser entregue, o tempo de duração do programa, o investimento, forma de pagamento e todos os detalhes que você precisa saber. Imagine o seguinte, um cliente ou uma cliente procura você para trabalhar uma questão e você, com total segurança, sabe exatamente como conduzir cada sessão, sabe exatamente o que perguntar, como investigar, como trazer à tona e descobrir junto com o seu cliente tudo o que ele ou ela precisa curar para alcançar o resultado que a pessoa deseja. E então você começa a aplicar a EFT de uma forma tão fluida, tão profunda, usando a sua intuição, que você se sente conduzindo o processo no verdadeiro estado da arte. Você se funde com a técnica e o seu cliente fica impressionado com a sua forma de conduzir e chega a pensar que você tem algum dom especial. Fala que você muitas vezes parece até adivinhar os seus pensamentos e sentimentos. E a cada sessão, mudanças profundas acontecem e você sente uma grande realização em ver toda essa evolução na pessoa que confiou no seu trabalho. E o melhor de tudo vem depois, quando o seu cliente ou a sua cliente liga para você agradecendo de forma emocionada pelos resultados. Ou até manda um depoimento em vídeo falando sobre os resultados, recomendando o seu trabalho para outras pessoas e demonstrando toda a gratidão. E como se não bastasse, a cada sessão que você realiza para alguém, você também se beneficia e se cura cada vez mais profundamente. E ainda você é pago para isso. Não tem profissão melhor do que essa e você se sente totalmente cumprindo a sua missão de vida. Além de tudo isso, você desenvolveu uma capacidade de atrair tantos clientes que você escolhe quantas pessoas você quer atender por dia, que dias e horários você deseja atender, e as pessoas se adaptam à sua agenda e até aguardam em fila de espera, porque elas querem fazer um trabalho exatamente com você. Isso é o que é possível alcançar ao passar pelo programa EFT Pro. Um programa que vai também ser uma jornada profunda de cura e autoconhecimento e transformação das suas crenças e emoções para que você chegue em um estado cada vez maior de paz e compreensão, o que vai impactar diretamente a sua capacidade de ajudar outras pessoas. Hoje eu me sinto muito realizado no meu trabalho, que para mim é uma missão de vida. Eu já atendi individualmente centenas e centenas de clientes, fundei o Instituto EFT Brasil e mais de 15 mil alunos já passaram pelos nossos cursos e treinamentos online. Só que no começo, é claro que não foi assim. Eu deixei uma empresa de engenharia falida e endividada, comecei do zero absoluto como terapeuta, utilizando a EFT para ajudar as pessoas, com zero de experiência nessa área. Quando eu descobri a EFT, eu percebi que era mais do que uma técnica para limpar emoções negativas. Eu entendi que é uma ferramenta capaz de provocar uma transformação profunda na consciência. E essa transformação, que acontece a partir da limpeza das emoções e crenças, leva à paz interior e mudanças profundas de pensamentos e comportamentos, tornando as pessoas cada vez melhores a cada dia. Ela vai na causa fundamental de todos os tipos de problema. Por isso eu decidi que eu iria me dedicar e aprender tudo o que eu pudesse sobre EFT. Só que praticamente ninguém conhecia EFT no Brasil e não tinha quase nenhum material em português. Então eu pesquisei e adquiri tudo o que eu podia em inglês e me debrucei por mais de 140 horas de treinamentos em vídeo. Eu também lia por horas relatos e mais relatos, textos e mais textos que eu encontrava em sites internacionais sobre a EFT,
para me aprofundar e me tornar cada vez mais eficiente e conseguir me ajudar e também ajudar outras pessoas. Passei meses me auto-aplicando a técnica, descobri que eu tinha uma quantidade enorme de emoções negativas e crenças limitantes, coisas ligadas à autoestima e à prosperidade que eu nem sonhava. Nossa, era muita coisa, e essa experiência foi muito valiosa porque me deu um entendimento profundo sobre como o ser humano funciona e como as crenças e as emoções negativas se formam e atuam na nossa vida e como elas podem ser descobertas e curadas. E em paralelo eu atendia amigos, atendia alguns funcionários que eu tinha quando eu atuava na antiga empresa de engenharia e eu ia ganhando cada vez mais experiência. Depois eu saí da empresa, comecei do zero como terapeuta e não foi nada fácil. Isso foi em 2007. Eu tinha apenas muita determinação de que eu ia fazer tudo o que era possível para me tornar bem-sucedido. Nesse ponto, as minhas crenças e emoções já tinham melhorado de uma forma sensível e os clientes pingavam de vez em quando. O interessante é que acontecia o seguinte: quando eu recebi um pagamento por uma sessão que eu tinha realizado, ao invés de ficar feliz, eu ficava triste porque o dinheiro era pouco e eu tinha as minhas contas para pagar. Eu tive que trabalhar isso em mim com a EFT para não deixar desanimar. E ainda sem experiência, sem saber colocar regras e me posicionar, eu cheguei a levar calote de algumas pessoas e também eu era alvo de clientes pechinchadores insistentes. E eu fui trabalhando também todas essas crenças e emoções sabotadoras que contribuíam para que eu criasse esses problemas. E de uma forma incansável eu comecei a falar sobre a técnica da EFT, eu comecei a divulgar o meu trabalho, mesmo diante de toda a resistência e ceticismo que eu encontrava na época, e as coisas foram melhorando cada vez mais. Eu ganhei uma experiência prática muito grande em atender, pela quantidade de clientes que eu tive. Minha agenda foi ficando lotada, comecei também a ensinar EFT em pequenos workshops em Recife, depois eu expandi para mais 9 capitais. Foram dezenas e dezenas de workshops presenciais e online, que me deu uma enorme experiência em ensinar, e eu vi que essa era a minha grande paixão. Até que eu senti que a minha missão maior seria realmente ensinar a EFT e fazer chegar ao máximo de pessoas, e que eu deveria focar minha energia em ampliar os cursos online para cumprir esse objetivo. E foi o que eu fiz. Eu criei vários cursos, porém nenhum deles focado em ensinar a atender profissionalmente. E sempre muitas pessoas entravam em contato comigo perguntando por uma formação completa para atuar com a EFT em nível profissional. Agora eu senti que chegou a hora de abraçar e cumprir essa missão. Eu posterguei outros projetos e eu abri espaço na minha agenda para me dedicar integralmente nesse início de ano a criar o programa EFT Pro. E para mim não basta apenas ensinar a atender em alto nível. É imprescindível ensinar a atrair clientes para que o profissional que faz um trabalho tão nobre possa viver dessa atividade com abundância. O programa é então um somatório desses 10 anos de experiências em 3 campos, que é a prática em atendimentos individuais, a prática em ensinar de forma aprofundada e ao mesmo tempo simples e didática, e as práticas e estratégias para atrair e ter clientes sempre. Antes de detalhar tudo sobre o EFT Pro, eu preciso fazer um alerta e falar para quem não é esse programa. Ele não é para quem quer um curso rápido e superficial, como os que normalmente são realizados em finais de semana. Não é definitivamente para quem não tem a menor vocação para ajudar as pessoas no campo de desenvolvimento emocional e que é apenas uma formação para ter uma profissão qualquer. Não é para quem está somente interessado em ganhar um certificado no final do programa, porque isso seria um grande desperdício de todo o potencial que o programa tem. Também não é para quem acredita que vai aprender tudo sem dedicação, só pelo fato de se inscrever. Eu sei que parece absurdo isso que eu falei agora, mas sempre tem pessoas que têm esse perfil. Então é bom que fique tudo claro desde já. Agora, se você sente que tem essa missão, quer ser um agente ativo transformador da consciência, se você quer fazer parte de um grupo de profissionais formados pelo Instituto EFT Brasil, que atuam em alto nível e quer aprender cada vez mais como transformar a vida das pessoas, se você deseja passar por uma grande jornada de autoconhecimento e transformação pessoal para ser capaz de ajudar ainda mais, e se você quer
aprender como ter mais clientes e criar uma prática próspera, então o EFT Pro é para você. E agora eu vou detalhar todo o programa como vai ser. Como é que o programa vai ser entregue e como eu vou acessar? Tem horário certo para assistir às aulas? O programa vai ser 100% online. Eu gravo as aulas e eu posto em um portal que você vai acessar com login e senha. Você pode assistir às aulas em qualquer horário que você queira. Você pode ver e rever como você quiser. Eu vou postar os módulos com intervalo entre 7 e 10 dias entre um e outro. E isso vai me permitir responder perguntas, também inserir ou modificar o conteúdo conforme as necessidades da turma. E eu vou realizar aulas ao vivo após cada módulo para responder as perguntas. Essas aulas vão ser gravadas também e vão ser postadas no portal. Então assim, se você não conseguir assistir a aula ao vivo, você vai poder ver posteriormente. Eu vou responder dúvidas também dentro do portal, abaixo de cada vídeo. Você vai poder comentar por escrito ou perguntar. E eu leio tudo pessoalmente e respondo 100% quando tem alguma pergunta lá dentro por escrito. E quanto tempo o André Lima ficará disponível para responder as perguntas dentro do portal? Bom, depois de postar o último módulo, eu ainda vou passar 3 meses com o compromisso de responder lá dentro do portal por escrito. E como é que eu vou poder tirar as minhas dúvidas depois desse prazo? Bom, você vai poder tirar suas dúvidas de 2 formas. A primeira é consultando o enorme acervo de perguntas e respostas que vai ficar acumulado embaixo de cada vídeo e também os webinários gravados de perguntas e respostas. As dúvidas, elas se repetem e aí nesse conteúdo 95% de tudo que você tem dúvida vai estar lá respondido. A segunda forma de você tirar dúvida é com os colegas, trocando experiências na comunidade que eu vou explicar melhor mais adiante. E durante quanto tempo eu vou ter acesso ao conteúdo desse programa? Todo o conteúdo do programa vai ficar disponível por no mínimo 2 anos após eu postar o último bônus. Esse prazo ele pode ser prorrogado por mim, a meu critério, de forma indefinida, porque na verdade eu não tenho a intenção de tirar do ar após esse prazo, a não ser que apareça algum motivo de força maior. Se eu tiver alguma dificuldade técnica de acesso ao portal, o que é que eu faço? O portal é bem fácil de você acessar e usar, mas se você tiver qualquer tipo de problema, qualquer dificuldade técnica, qualquer uma que seja, você entra em contato com a minha equipe de suporte e eles são muito bem preparados para solucionar qualquer problema. E você vai sentir que são pessoas verdadeiramente interessadas que têm prazer de ajudar você. Quando é que eu recebo o meu certificado? Bom, após a postagem do último módulo, quando você completar todo o programa, assistindo todos os vídeos, aí você recebe o certificado. E qual vai ser o conteúdo do programa? O conteúdo vai ser bem aprofundado e eu vou descrever agora da forma mais resumida possível. Então, os 2 primeiros módulos vão ser focados no aprendizado da técnica da EFT, desde a história das origens da EFT, os efeitos fisiológicos observados, os tipos de caso que a EFT pode ajudar, as pesquisas científicas que atestam os efeitos da EFT. Eu vou pegar várias pesquisas científicas que já foram feitas com a técnica em diversos campos, eu vou traduzir algumas delas, que está tudo em inglês, para ficar como material de referência. Você vai aprender quando é que você não deve aplicar EFT. Nós vamos ter a parte técnica, prática também, com a receita básica, pontos extras que você pode utilizar, o procedimento Gama 9. Além disso, eu vou detalhar as observações importantes que precisam ser feitas de uma forma muito minuciosa durante a aplicação, que diferencia os principiantes das pessoas mais experientes. Eu vou falar sobre os bastidores do que acontece no inconsciente. São coisas que me levaram anos de muita prática, de muita experiência para eu conseguir explicar, para eu aprender e conseguir colocar isso em palavras. Essa parte inicial, ela vai trazer muitos detalhes, muitas minúcias reveladoras, mesmo para quem já tem bastante prática com a EFT. Eu vou ensinar sobre
a grande diferença que existe entre ser genérico e ser específico, a importância de ser específico para você ter resultados verdadeiramente profundos e duradouros, como você consegue ser específico, como tirar proveito também de rodadas genéricas e saber transitar entre o genérico e o específico. Você vai entender a importância também de enxergar os aspectos de cada situação a ser trabalhada, para você conseguir ir mais fundo e de uma forma mais ampla. Eu vou falar sobre os erros comuns cometidos que levam a não ter resultados. Perguntas que ajudam a revelar o conteúdo emocional a ser trabalhado, formas de investigar o que está por trás dos bloqueios, formas de você testar os resultados obtidos com a técnica e perceber se ainda existe algo a mais para ser curado. Você vai entender o que é o efeito generalizador, onde é possível eliminar um padrão emocional negativo a partir da eliminação de alguns pilares. Você vai aprender a técnica de contar história para ter mais sucesso com a EFT. Você vai entender o que é a história oculta e como é que você vai descobrir essa história oculta. E ao utilizar isso com o cliente, ele vai ter a sensação de que você leu a mente dele. Vou falar sobre o procedimento para a paz pessoal, formas de utilizar a EFT para traumas intensos de uma maneira que ajuda a minimizar o sofrimento durante o processo de cura. Vou falar também sobre a aplicação da EFT à distância, EFT por substituição, que também é chamado de técnica surrogado, quando você aplica em você mesmo ou em alguém na intenção de uma terceira pessoa. Vou falar sobre o ego, sobre a sombra, como é que eles sabotam o processo de cura e estratégias eficientes para você lidar com isso. Como é que funcionam os ganhos secundários que mantêm as pessoas presas no sofrimento e como desarmar esses ganhos. Vou falar sobre crenças limitantes, como aplicar a EFT para dissolver as crenças, como utilizar a intuição para aumentar os resultados na aplicação da EFT, como desenvolver a sua intuição para isso, como pegar benefícios emprestados ao assistir uma sessão ou ao aplicar uma sessão em um cliente, como é que faz a aplicação da EFT em grupos para você impactar mais pessoas, o uso da EFT com frases positivas, como utilizar a ressignificação para lapidar a cura, qual a postura mental que o facilitador, coach ou terapeuta de EFT deve adotar na hora do atendimento que vai elevar os níveis de cura. Tem muitos mais detalhes e tópicos nos 2 primeiros módulos, mas eu acredito que seja desnecessário descrever tudo. Bom, em resumo, são as práticas da técnica da EFT desde o básico até o mais avançado. E aí depois desses 2 primeiros módulos, nós vamos ter os módulos de aprofundamento. Eu vou criar tópicos ou módulos com temas como emagrecimento, vícios, autoestima, dinheiro e negócios, traumas, fobias, relacionamentos, sintomas físicos e doenças e outras coisas. E nesses módulos ou nesses tópicos que eu vou abrir, eu vou falar sobre cada um desses temas, a parte teórica, e eu vou gravar atendimentos para demonstrar na prática como conduzir as sessões em cada situação. A cada sessão eu vou explicar exatamente o que é que se passa pela minha mente enquanto eu atendo a pessoa, quais os caminhos que eu resolvi seguir e por que eu resolvi seguir aquilo. Isso vai me permitir mostrar na prática tudo o que foi ensinado na teoria e mais uma infinidade de abordagens e coisas que surgem na hora, que surgem de forma intuitiva durante a sessão. Os tópicos de aprofundamento, eles têm a função de trazer um conhecimento amplo sobre as emoções, as crenças e como elas funcionam e como utilizar a EFT na prática. A parte técnica da EFT é relativamente simples. O que realmente faz diferença entre iniciantes e quem aplica em um nível profissional é o fato do profissional ter uma visão mais aprofundada sobre as emoções, sobre como o ser humano funciona, como detectar as crenças e emoções negativas e como encaixar a EFT para liberar tudo. Vamos ter também tópicos sobre como aplicar a EFT em crianças e também em animais. O programa ele vai ser lapidado e moldado a partir do feedback das perguntas dos alunos. Então, o conteúdo ele pode ser ampliado, revisado e moldado conforme a demanda.
e a previsão de entrega de todo o conteúdo é de 4 a 6 meses no máximo. O objetivo é que você tenha à sua disposição todo um conteúdo que permita que você se desenvolva até o ponto de chegar no que eu chamo de estado da arte da aplicação da EFT. É um estado fluido, onde você se integra com a técnica e ela passa a fazer parte de você. E você consegue ir além dela, utilizando a sua intuição, que fica cada vez mais ampliada. Nesse estado você sabe o que fazer a cada momento, você sabe o que não fazer, o que perguntar, quando avançar, quando aguardar. E você consegue tirar o máximo de proveito que a ferramenta pode oferecer. Eu vou oferecer alguns roteiros práticos também, de como você iniciar as sessões, o que você perguntar, como encerrar as sessões. São roteiros que você pode usar como apoio enquanto você ganha a sua própria prática e a sua própria experiência. É provável que você depois desenvolva a sua forma pessoal de fazer. Além dos módulos e tópicos de aprofundamento, nós vamos ter ainda um módulo inteiro sobre como criar uma prática verdadeiramente próspera e ter uma agenda cheia, de modo que você tenha clientes de forma abundante, podendo escolher os horários que você vai trabalhar, quanto você vai cobrar, sem jamais ter que se preocupar com a falta de clientes. Nesse módulo nós vamos ver as crenças que sabotam a prosperidade nessa profissão, como eliminar cada uma delas com a EFT. Eu vou atender vários alunos para liberar essas crenças, vou gravar os atendimentos para que todos possam assistir. Além disso, eu vou ensinar estratégias práticas que eu utilizei para gerar confiança, autoridade, mesmo tendo começado do zero absoluto, estratégias que me levaram a ter mais clientes querendo o meu trabalho do que a minha capacidade de atender. E eu terei que fazer outros níveis de formação depois para ganhar certificados mais avançados? Bom, ao contrário de vários programas de formação, onde o conhecimento é fracionado e o aluno precisa fazer vários níveis para ter a formação completa, aqui no Instituto EFT Brasil, nosso programa vai passar em uma única formação os recursos necessários e suficientes para que você consiga atingir um nível de excelência na prática da EFT. Ou seja, nós teremos um certificado único. Mesmo que eu venha criar programas novos depois ou imersões, elas vão ser totalmente opcionais a título de expandir o conhecimento para quem quiser e não vai gerar nenhum tipo de certificado superior. E qual vai ser o investimento para participar do EFT Pro? Antes de responder essa pergunta, eu preciso falar dos bônus que eu resolvi adicionar para gerar ainda mais retorno para você. Então, o bônus 1 é uma comunidade moderada exclusiva para troca de informações, troca de experiência entre os alunos do programa e profissionais também já formados. Eu vou ainda dentro da comunidade incentivar, fomentar a troca de sessões de atendimento entre os membros. Isso vai gerar níveis de cura profundo para todo mundo e vai aprofundar a experiência prática de aplicação da EFT. Nós vamos fazer ainda experimentos incríveis de atendimento à distância. Vai funcionar da seguinte forma: um aluno posta uma situação específica que ele quer trabalhar e outros alunos vão trabalhar essa questão à distância sem ter contato direto com a pessoa que vai estar sendo ajudada. E isso vai ser feito a partir das técnicas ensinadas no programa. Técnicas de aplicar à distância e técnicas de aplicação por substituição ou surrogado, como também é chamado. E eu estou ansioso para fazer esses experimentos. E à medida que novas turmas forem entrando, essa comunidade vai crescer e mais rico vai ser o aprendizado e a troca. Você vai acabar conhecendo pessoas da sua região, vai poder trocar sessões com outros alunos, seja online ou presencialmente, vai poder colocar suas dúvidas, seus desafios para que a inteligência coletiva do grupo possa ajudar você. Então, os benefícios de você estar em contato com a comunidade focada em resultados e ajuda mútua são realmente extraordinários e não dá para calcular em termos financeiros o valor que isso agrega. O bônus 2, nesse bônus vai ser ensinado tudo o que você precisa saber para atuar profissionalmente como terapeuta, como coach ou profissional de desenvolvimento humano, a parte legal, tudo que você precisa saber, tudo que
precisa ser feito para que você tenha uma prática legalizada e oficial, se assim você desejar. E o bônus 3 é um evento presencial de 3 dias que você vai poder participar pagando apenas uma taxa simbólica não reembolsável para você ter direito a reservar a sua vaga. E nesse evento nós vamos focar em 2 coisas. Primeiro, aprofundar a habilidade de atender com excelência e desenvolver uma prática próspera com abundância de clientes. Além da minha presença realizando sessões no palco, nós vamos ter também alunos atendendo no palco, enquanto eu observo as sessões e faço comentários. Isso vai trazer um aprendizado enorme. O evento dá também a oportunidade de você conhecer os colegas de perto, fazer amizades, criar parcerias, e aí um mundo de possibilidades pode se abrir. O evento é totalmente opcional, é um bônus e será todo filmado e postado no portal. Assim, mesmo que você não possa estar ao vivo ou não queira estar presente, você vai poder assistir depois. E o evento vai ser em São Paulo, no segundo semestre. Assim que eu tiver a data e o local, eu vou avisar para todo mundo, os alunos que se inscreverem. E o valor da taxa simbólica ainda vai ser definido e vai ser uma fração do que um evento desse custaria. E esse valor vai servir para cobrir parcialmente os custos do evento e também para garantir que só vai reservar quem estiver realmente comprometido em estar presente. Agora, uma coisa importante, quando eu anunciar o evento ao vivo, com o local e a data, vai ter preferência para reservar a vaga do evento os alunos que primeiro se inscreveram nesse programa online até lotar todos os lugares. Ou seja, se a demanda de alunos do EFT Pro querendo participar do evento presencial for maior do que o número de vagas existentes no espaço do evento ao vivo, vai ter vantagem quem se inscreveu primeiro para reservar a vaga. E qual vai ser o investimento para participar do EFT Pro? Eu já vi programas de formação profissional que são fracionados em vários níveis diferentes, que somados custam mais de R$15 mil. Esse é um valor justo para um programa como o EFT Pro, pela profundidade e abrangência que ele vai oferecer em uma única formação. O retorno obtido com o programa certamente é muito maior do que esse investimento. Entretanto, eu quero fazer algo que mais pessoas tenham capacidade para investir. R$10 mil é um valor que permite que mais pessoas consigam participar, mas ainda assim isso deixaria boa parte do público, que eu sei que tem grande interesse e vocação para essa missão, de fora. Então por isso eu resolvi ajustar o valor do investimento para R$5 mil. E isso inclui todos os bônus, é claro. Mas excepcionalmente para essa primeira turma, eu decidi que o valor do investimento vai ser de R$4 mil. O valor pode ser pago à vista, em depósito bancário ou cartão de crédito, e também é possível parcelar o valor em até 12 vezes de R$400 no cartão de crédito. E nós não aceitamos pagamento em boleto bancário. Agora, eu quero deixar esse investimento sem risco para você. Se você entrar no programa e você não achar que foi o melhor ou um dos melhores investimentos que você já fez na vida, ou seja, se você achar que você se enganou, que não é algo para você, por qualquer razão que seja, você tem 30 dias para enviar um e-mail e solicitar a devolução do seu investimento, que vai ser devolvido sem burocracia, sem perguntas e ponto final. O prazo de 30 dias vai contar a partir da data que o primeiro módulo for para o ar, que vai ser no dia 27 de janeiro. Então, se você sentiu que esse programa é para você, faça a sua inscrição agora, o seu risco é zero, você tem 30 dias de garantia incondicional, é só clicar aqui embaixo no botão que diz sim, quero ser um EFT Pro, e ao clicar vai abrir um pequeno formulário onde você vai colocar o seu nome, número de WhatsApp, seu e-mail, e logo em seguida você vai ser enviado para uma página de pagamento, onde você vai ter as opções de pagamento em depósito bancário à vista ou cartão de crédito à vista ou parcelado. O sistema vai mostrar para você todas as opções que a gente tem lá de parcelamento. E atenção para o seguinte, esse é um programa que eu vou dar a minha atenção total. Eu acompanho tudo e isso exige que eu pare outros projetos. Por isso eu tenho a intenção de realizar no máximo 2 turmas por ano. Entrando agora no programa, é possível que a sua vida esteja completamente diferente daqui a 6 meses,
tanto no nível pessoal quanto no nível profissional, com um mundo de possibilidades se abrindo. Então aproveita a oportunidade, faça a sua inscrição agora, lembrando ainda que na próxima turma o investimento será de pelo menos R$5.000. Então se você pretende participar do programa, essa certamente vai ser a melhor chance de participar do ponto de vista do investimento. Que além disso, a minha participação e interação vai ser muito intensa justamente por ser a primeira turma. Em turmas futuras é possível que eu tenha outras pessoas treinadas por mim, respondendo dúvidas, interagindo com os alunos, deixando a minha participação efetiva mais reduzida. Então, mais uma razão para você fazer parte desse grupo nesse momento. Outra coisa importante, a inscrição vai ficar aberta somente por um período muito curto. Então, por isso, se você não quer perder essa oportunidade, é melhor fazer a sua inscrição agora. E vai ser um prazer receber você no EFT Pro e ver a sua transformação acontecer durante o programa.